O concurso do CNU está previsto e pode sair a qualquer momento. É isso mesmo, nós já temos definição de banca e, além disso, já tem a organização dos blocos temáticos. Então, qual órgão vai ficar em cada bloco? Como é que vai ser essa organização? Os cargos, isso tudo já está definido. A previsão é que o concurso nacional unificado, CNU, seja publicado ainda no mês de julho. Se você quiser saber todos os detalhes, você tem que acompanhar essa live que eu fiz junto com o professor Alexandre Salim, da LS Concursos. Então, fique atento e atenta, porque agora você vai saber todas as informações do CNU 2025. Vamos lá? Salve, salve! Muito boa noite a todos. Estamos começando aqui a nossa live do CNU, uma live muito especial, com a presença aqui da minha amiga e professora orientadora da LS Concursos, a mentora Thaís Silva, e, obviamente, eu também vou participar, professor Alexandre Salim, né, um dos professores orientadores também da LS Concursos e coordenador do CNU. Thaís, quer falar rapidinho aí, fazer essa introdução, sua apresentação? Fica à vontade, Thaís. Então, pessoal, primeiramente, boa noite, que bom ter vocês aqui. Hoje a gente veio trazer essa live com muita informação importante do CNU, inclusive informação em primeira mão, com definição de blocos. Então, fiquem até o final, porque hoje vai ser sucesso total e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui entendendo tudo sobre o CNU 2025. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e tendo alguma dúvida, mandem no chat que a gente está à disposição. Mentora Thaís Silva por aqui, e hoje eu e Salim vamos fazer essa apresentação para vocês, tá bom? Legal, vai ser top, Thaís. Galera vai avisando aí já para os amigos, vai mandando nos grupos. Galera tá chegando aí aos pouquinhos. Claro que a live vai ficar gravada também, mas é importante participar. Tem coisa de primeira mão aqui que a gente vai trazer, né? Tem muita novidade e como a gente gosta de falar o CNU, a gente entende bastante. A LS teve preparação para o primeiro CNU, CNU 2024, em todos os blocos. Foi a única orientação de estudos que trabalhou todos os blocos. A gente vai mostrar também, obviamente, os nossos resultados, a galera gosta disso, e principalmente vai falar bastante sobre o CNU 2025, trazer as novidades. Tem muita gente em dúvida, querendo saber como é que vai ser o CNU 2025, agora com a definição da banca, né, Thaís, com a FGV. Surgiram mais dúvidas ainda, como é que vai ser essa prova? Agora, poxa, vai ser uma prova conteudista, a FGV é pesada, né? Costuma ser uma banca pesada, então as dúvidas começam a surgir, é super normal, e a gente vai falar um pouquinho aqui ao longo dessa live, né? Assim, a principal comparação que eu costumo fazer em relação ao CNU é a comparação com o vestibular, né, Thaís? Eu vi isso nascer, né? Eu sou professor, antes de pensar em estudar para concurso, de entrar nessa área, né, concurseira, né, de ser auditor fiscal. Antes disso, eu já era professor de matemática e dava aula em escolas, em cursinhos pré-vestibular, e eu vi nascer o Enem, né? E esse movimento que está acontecendo agora com o CNU, exatamente o movimento que eu vi acontecer lá com o vestibular, inclusive em relação à resistência, né? A gente escuta com frequência isso, até de muitos professores, né? Poxa, mas aí os órgãos vão aderir, e essa prova vai ser uma prova, assim, generalista. A gente escutava muito isso na época do vestibular, né? O FRJ não vai querer aderir ao Enem, o FRJ tem uma prova tão bacana, uma prova conteudista, vai ser essa prova, digamos, uma prova mais com conteúdos transversais, mais generalistas, uma prova de governo. Então, a galera tinha muita resistência em relação a isso, e no Enem foi um caminho sem volta, e aqui eu não tenho a menor dúvida de que vai nessa mesma direção. É um interesse muito grande de se fazer uma prova nacional como essa. Já teve o CNU1 mostrando isso, e foi sim, por mais que eventualmente teve um problema aqui, outro ali, mas de uma forma geral foi uma prova assim bem organizada, uma prova com todas as dificuldades de uma prova nacional num país continental como o nosso. Deu super certo, sim, né? A galera foi nomeada, estão aí, estão trabalhando, estão recebendo o seu dinheiro, trabalhando, caindo dentro nos seus respectivos órgãos.
E não tenho dúvida nenhuma que o CNU 2, agora o CNU 2025, vai nessa mesma linha, né? Quer falar um pouquinho, Thais, complementar Não, antes da gente começar, efetivamente, enquanto a galera vai chegando? Não, maravilha, pessoal. Acho que é só dizer que é isso mesmo, né? Quando a gente pensa no CNU, a gente tem que pensar, até no início a gente brincava, o Enem dos concursos, né? Muito essa lógica. Lembrando que o CNU, quando a gente fala dele, a gente está falando de órgãos, né? Do Poder Executivo. Então, a gente vai passar um pouquinho disso aqui para vocês também, explicar sobre isso, tirar dúvida. Mas, assim, acho que é muito importante entender a grandiosidade da oportunidade que é o CNU. O CNU é um concurso diferentão. Então, se a gente pega ali para poder estudar para um outro tipo de concurso, da área de tribunais, da área de controle, área fiscal, a gente vai estar estudando para aquele concurso daquele órgão. Aqui não, aqui nós estamos estudando para um concurso que engloba vários órgãos, então são várias possibilidades e oportunidades num mesmo concurso e com apenas uma prova. Então, só por isso já é muito estratégico e a gente vai trazer mais detalhes para vocês, tá? Legal, bacana. A galera tá chegando, o André já deu boa noite ali. Fala, André. André é meu aluno, inclusive. Bacana você tá aí presente. Vamos embora, vamos iniciar, Thaís? Joia, vamos! Então, começar aí com esse primeiro slide já mostrando um pouquinho dos resultados no CNU1 antes de começar o conteúdo, né? Como eu falei, a gente trabalhou todos os blocos na LS, a gente conseguiu uma experiência grande nisso, né? Porque, poxa, só tem um CNU e esse CNU a gente trabalhou todos os blocos e todas as suas especificidades. A gente vai explicar como é que funciona o CNU, porque naturalmente alguns alunos vão assistir essa live e não sabem direito como funcionam, não participaram do CNU1, então a gente vai explicar a coisa dos blocos temáticos, os eixos temáticos, se pode optar por mais de um cargo, como é que é feita essa escolha, tudo isso a gente vai abordar aqui, mas queria dizer justamente que a gente está mostrando aqui, no CNU1 a gente teve um resultado sensacional, foram 151 alunos aprovados, alunos LS, dentre eles a primeiro lugar para especialista de políticas públicas, que foi aquele cargo, né, que chamou muita atenção por ter uma remuneração muito alta, né, passava dos R$21 mil, era o principal cargo ali do Bloco 7, e a primeiro lugar foi a aluna LS, primeiro lugar da ANTAC também, né, inclusive o CNU 2 vai vir forte nisso, vai ter muita vaga para as agências reguladoras, e no CNU 1, no de 2024, primeiro lugar da ANTAC foi aluno LS também, e uma série de outros resultados super bacanas, para aquele cargo também muito legal, que é o ATPS, né? Não sei se você pegou isso também, né, Thaís? Peguei. Lembra? O ATPS também, você teve muito bastante aluno legal. Também, né? Tive muito aluno, já tem aluno, inclusive, Salim, que está já trabalhando. Eu tenho uma aluna minha que está trabalhando na FUNAI já foi nomeada, tomou posse e está trabalhando na FUNAI. Foi aprovada dentro do número de vagas, e isso mostra o quão interessante é o concurso, né? Eu acho que uma coisa legal também do CNU, a gente vai falar aqui um pouquinho, é a ideia do cronograma, né? A gente tem uma visão muito clara, quando vai ser a prova, quando vai sair o resultado, quando vai sair a nomeação. Nós sabemos que no CNU1 nós tivemos alguns problemas, mas isso é normal, porque a gente está falando de um concurso de uma magnitude muito grande, mas ainda assim com um probleminha aqui, outro ali, o governo foi se reorganizando, sempre deixando muito claro questão de datas, cronogramas atualizados, e já tem muita gente trabalhando. Eu acho que isso é muito legal. Pois é, e cumprindo, né, Thaís? Eu mesmo, em alguns momentos, achava que o cronograma não ia ser cumprido, com aquele cacuete nosso de concurso público. Muitas vezes divulgam ali um cronograma proposto e acabam não cumprindo. No CNU não foi assim. O governo colocou lá o cronograma e cumpriu. Por isso que eu acho que para o CNU 2 vai por esse mesmo caminho. Já começaram cumprindo, escolhendo a banca no momento certo, que foi indicado lá que seria escolhida, né? Então, tudo leva a crer que vão cumprir sim. Beleza? Então, os resultados de 2024, né? O único CNU que nós tivemos foram sensacionais, resultado top que os nossos alunos tiveram, e eu tenho certeza que o CNU 2025 a gente vai pelo mesmo caminho agora com vocês que estão assistindo essa live, né? Então, vamos lá. Órgãos confirmados, Thaís, manda ver.
Pessoal, nós tivemos 36 órgãos confirmados, tá? E daqui a pouquinho a gente vai abrir para vocês quais foram esses órgãos e como é que eles estão divididos. São mais de 3.600 vagas, então é muita coisa. E aqui a gente está falando de vagas tanto de nível médio quanto de nível superior. De nível médio, nós temos aí aproximadamente 500 vagas, né? Exatamente 508 vagas para nível médio e o restante nível superior de várias especialidades. Uma coisa que eu achei interessante do CNU 2, que é esse CNU de 2025, é que nós temos vagas de nível superior para qualquer especialidade, ou seja, qualquer formação, e nós temos também formações específicas para você que é da engenharia, para você que é da arquitetura, para você do serviço social, da pedagogia, da psicologia. Então, nós temos diversos cargos de especialidades específicas. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E temos vagas para qualquer nível superior e também para nível médio. Quer dizer que o CNU é para todo mundo. Então, são múltiplas as possibilidades. E eu acho super legal trazer isso para vocês, tá bom? Vamos passar aqui. Excelente, Thaís. Excelente. Então, galera, só para poder. Oh, perdão. Você deu uma travadinha, Thaís. Perdão, por isso que eu falei. Agora. Não, tranquilo, pode falar. Não, beleza. Então, galera, só para dar uma nivelada, para quem não conhece ainda o CNU, em um minutinho aqui, só para a gente nivelar. Então, ó, Poder Executivo Federal vai oferecer ali, ó, determinados ministérios, né, e os seus respectivos órgãos vão ofertar as vagas, vão dizer assim, olha, eu tenho aqui para o cargo X, eu vou precisar de 15, eu aqui para o meu cargo Y, eu vou precisar de 50 vagas. Então, os ministérios e os seus respectivos órgãos vão dizer as suas necessidades e vão aderir a esse certame, tá? E você, aluno, vai poder aplicar para um bloco temático. O que significa isso? Todos esses cargos, poxa, são cargos diversos, de diversas áreas, com diversas categorias, né, características. Esses cargos, eles vão ser arrumados de acordo com as afinidades que esses cargos têm dentro de um bloco. Por isso que a gente vai ver no próximo slide, a Thaís já vai mostrar, são 9 blocos temáticos. Dentro de cada bloco desse tem os cargos ali, são os cargos que guardam alguma afinidade. São cargos que têm a ver com engenharia e arquitetura. Esses outros cargos aqui têm a ver com tecnologia, esses outros cargos aqui têm a ver com educação, e aí eles são colocados dentro de um bloco temático, e você, aluno, vai poder aplicar para um bloco temático e concorrer a todos os cargos que você quiser daquele bloco temático, tá? Se você quiser concorrer a todos eles, você vai poder. Se você quiser escolher 2, 3 para colocar ali que você vai aplicar para aqueles cargos, vai poder também. E você vai ter a oportunidade de ordenar a sua preferência. Eu quero em primeiro lugar esse cargo, em segundo lugar esse outro, em terceiro aquele outro. Depois a gente vai dar mais detalhes sobre isso, né? Porque as dúvidas, obviamente, vão começar a surgir. Mas se eu escolhi esse, fui nomeado para aquele, estou no cadastro daquele, essas coisas vão começar a surgir, vocês vão perguntar, a gente vai esclarecendo. Mas é importante entender a lógica. A lógica é essa, você vai aplicar para um bloco temático e ali você vai conseguir colocar a sua ordenação. E lógico que a prova vai ser única dentro daquele bloco temático. Você vai ter a parte de conhecimentos gerais, que se aplicam a todos os blocos, e você vai ter ali a parte de conhecimentos específicos, que são os eixos temáticos, também vamos falar melhor mais à frente, que são os eixos temáticos, e aí sim, dentro de cada bloco você vai ter uma mesma prova, com seus eixos temáticos, com que guardem ali a afinidade com os cargos daquele bloco temático. Tá? Então, só para dar uma nivelada rápida e podemos seguir. Thaís, pode passar aí o próximo slide e bora cair dentro. Opa, foi Pessoal, muito. Manda ver. Uma coisa que é legal, assim, da gente entender, né? Então, vamos pensar. Nós temos 36 órgãos. Cada órgão foi falando da sua necessidade. Olha, eu preciso de tantas vagas para o cargo tal e para o cargo tal eu preciso de Y. Eu preciso desse, eu preciso daquele. Depois que o governo federal teve a dimensão de quais eram esses órgãos e quais eram esses cargos, ele fez uma divisão. Então, não é assim.
tem o órgão, vou dar um exemplo, o Ministério da Saúde. Tudo do Ministério da Saúde está no bloco 1? Não, a divisão é por cargo. Então, esse cargo tem essas atribuições. Ele tem mais afinidade com esse outro cargo de outro órgão que também tem outras atribuições. Com isso, eu quero dizer que um mesmo órgão pode estar em blocos diferentes. Isso não tem problema. O que vai fazer a diferença são os cargos. Então, nós temos o bloco 1. Qual que é o nome do bloco 1? Gente, isso saiu hoje, então é informação super atualizada. O bloco 1 é o bloco Seguridade Social, que é política de saúde, política de assistência social e política de previdência social. Então, nós temos um bloco que chama Seguridade Social, e nesse bloco nós vamos ter alguns órgãos. Quais órgãos são esses? Eu fiz até uma colinha para trazer para vocês. Nós vamos ter nesse bloco o Ministério da Saúde com alguns cargos, vamos ter o Comando da Marinha com alguns cargos, a Fundação Jorge do Prat com alguns cargos, que é a Fundacentro, e vamos ter o Hospital das Forças Armadas com alguns cargos. O que veio aí por último de novidade? O INSS, que é o que a gente estava esperando. Então, o Instituto Nacional do Seguro Social, o nosso INSS também está dentro do CNU e ele vem dentro desse bloco 1, com diversas vagas para diversos cargos. Só nesse bloco 1, nós temos 790 vagas. Então, vejam que é super interessante. Depois, num outro momento, né, acompanhem tanto eu quanto Salim nas redes sociais, acompanhe a LS Concursos também lá no Instagram, que a gente vai trazer isso bem detalhadinho para vocês, mostrando até quais vagas são essas. Mas é muito importante que vocês entendam que no bloco 1 nós vamos ter esses órgãos, né, com diversos cargos e muitas especialidades. Aí você vai avaliar. Olha, a partir da minha formação, eu poderia concorrer aqui para 3 cargos. Você tem que escolher um desses 3? Não. Se você atingir os requisitos mínimos, você pode concorrer para os 3, fazendo apenas uma prova. O que você vai ter que fazer é escolher a ordem de prioridade. Desses 3 cargos que você se identificou, que você gostou e tem interesse, qual é sua prioridade 1, qual é sua prioridade 2 e qual é sua prioridade 3. Mas você vai poder concorrer para os 3 cargos. Thaís, mas e se tiverem 8 cargos? Você vai poder selecionar os 8. Então, é por isso que é importante fazer a análise do bloco e identificar aquele bloco que tem mais a ver com o seu perfil. Tendo dito isso, nós temos o bloco... Diga, Salim. Desculpa, Thaís, só queria fazer um parêntese. Como a gente trabalhou no ano passado com o CNU, com todos os blocos, eu vi isso acontecer demais, Thaís. Alunos assim, às vezes aluno iniciante, né, que tradicionalmente o que a gente fala? Olha, você é iniciante, vamos formar a base primeiro, constrói a sua base, para depois você pensar em pós-edital, e aí você vai entrar num pós-edital muito mais focado em revisões, em questões, vai chegar preparado. Esse é o nosso discurso, que é verdade, inclusive, para os concursos tradicionais. Mas no CNU é diferente, porque o CNU é uma prova diferente, que não é uma prova muito conteudista, a gente vai falar mais adiante, é uma prova um pouco mais generalista e que não tem uma legião, né, de alunos ali se preparando especificamente para o CNU, isso não acontece, é muito mais recente, né? Então, meio que nivelou todo mundo. Então, eu vi acontecer demais isso, aluno que era iniciante, estava começando seus estudos e que passou. Às vezes não passou para o primeiro cargo lá, para a sua primeira opção, mas que entrou, foi nomeado para a 4ª opção, para a 3ª opção, e está hoje aí trabalhando no Ministério da Justiça, no FUNAI, e por aí vai, ganhando o seu dinheirinho, trabalhando, servidor público, e até mesmo alguns que continuaram estudando, né? Estão lá trabalhando e ao mesmo tempo estudando para um outro cargo que gostaria mais. Então eu vi demais acontecer isso. Gente, o CNU é uma oportunidade de ouro para a galera que está começando, ou que nem começou ainda, ou que está começando, ou intermediário, sabe, que ainda está muito distante
de pensar em aprovação, por exemplo, na área fiscal, na área de controle, tribunal, ainda é algo muito distante, está só começando, dá para pensar em CNU, tá? Legal, Desculpa, Thaís, legal. pode mandar ver aí, só um parênteses. Salim, eu acho muito interessante você ter trazido isso. Eu estava conversando isso ontem com uma aluna, né? E ela me trouxe, Thaís, eu queria muito fazer o CNU, mas eu vou começar agora do zero. E o que eu falei com ela é o seguinte: Fulana, se você tivesse me falado, Thaís, eu quero fazer o concurso tal da área de tribunais que vai sair o edital no mês que vem, eu ia conversar com você. Olha, Fulana, eu acho que não é interessante porque você ainda não tem uma base consolidada e a gente vai precisar construir essa base com um pouco mais de tempo. Então, acho que talvez não seja a melhor estratégia para você. Mas quando a gente pensa no CNU, não é bem assim, porque vejam, nós já tivemos um CNU, essa é a versão 2. Então não tem como a gente dizer assim, já tem gente estudando para o CNU há tempos, não tem. Então é quase que tivesse todo mundo ali no mesmo degrau. Pode até ser que uma pessoa tenha um pouquinho a mais de conhecimento ali num eixo ou em outro, mas via de regra, falar que temos pessoas hoje que dominam todo o conteúdo e que são experts no CNU, não temos isso. Isso não é uma realidade. E é justamente por isso que é uma oportunidade para quem está começando agora, para quem quer começar, porque é um concurso realmente muito democrático nesse sentido, que é até uma lógica que o próprio governo federal trouxe quando lançou o CNU1, que não era um concurso para concurseiro, que queria ver a cara do Brasil no serviço público. Veio muito nessa lógica, realmente. A versão 1, a versão 2 não será diferente, tá? E aí, dito Boa, isso, Thaís. voltando para os nossos blocos, tá? A gente tem o bloco 2, Cultura e Educação. Quais são os órgãos que a gente vai ter lá? Ministério da Saúde, de novo, lembrando, com outros cargos, Instituto Brasileiro de Museus, que é o IBRAM, Fundação Cultural Palmares, Fundação Nacional de Artes, que é a Funarte, e também a Fundacentro. Nesse bloco 2, nós vamos ter 130 vagas. Lembrando que a gente está falando sempre de vagas imediatas, tá? Porque ainda tem lógica de cadastro, reserva, ainda tem muita coisa boa, que a gente está falando de vaga imediata. No bloco 3, ciências, dados e tecnologia. Nesse bloco, nós vamos ter o órgão do Ministério da Saúde novamente, comando da Aeronáutica, comando da Marinha, comando do Exército e a Fundacentro. Nós temos 211 vagas nesse bloco temático. No bloco 4 já é um bloco mais específico, está mostrando aí. É engenharias e arquitetura. E aqui, gente, eu dei uma olhada, tem engenheiro civil, tem engenheiro florestal, engenheiro de produção. Então, aqui você que é engenheiro, com certeza é um bloco bem estratégico para você. Nós vamos ter vagas para o Ministério da Saúde, Comando da Aeronáutica, Exército e Marinha, vamos ter para a Fundacentro, para o INSS, Ministério da Fazenda, Ministério de Pesca e Aquicultura, Ministério de Turismo e também na Funarte. Então, a gente tem muita vaga aqui, são muitos órgãos, são mais de 300 vagas só no bloco 4. Você aí da área de engenharias e arquitetura tem que dar uma olhada com carinho nesse bloco. Tranquilo até aqui? Posso Maravilha, seguir? tá ótimo, Thaís. Maravilha, joia. Tem aí o bloco 5, pessoal. O bloco 5, para quem fez CNU ano passado, é como se fosse o nosso bloco 7, tá? Então, o bloco 5 é o bloco da administração. Nesse bloco, nós vamos ter 3 órgãos: Ministério da Saúde, Ministério de Pesca e Funarte. Aqui a gente está falando de 1.100 vagas. Nós temos muitas vagas aqui nesse bloco, tá? Que é o bloco da administração. Temos ainda o bloco 6, de desenvolvimento socioeconômico. Aqui nós vamos ter Ministério da Saúde, IBRAM e Fundacentro, com 285 vagas. Tem o bloco 7, que é Justiça e Defesa, só tem um órgão, que é o MGI. E só o MGI pegou 250 vagas para analista aqui, tá? Então, é um bloco que tem um órgão e 250 vagas. É muita coisa. Temos agora uma diferença.
Lá em 2024, CNU 1, nós tivemos apenas um bloco de nível médio, que era o nosso bloco 8, chamado de bloco intermediário. Para esse ano, vamos ter diferença. São 2 blocos de nível médio, o bloco 8 e o bloco 9. O bloco 8 é o intermediário, ou seja, nível médio, mas voltado para a área da saúde, para atender quais órgãos? Ministério da Saúde e o Hospital das Forças Armadas. Esse órgão tem 168 vagas. Mas se você quiser o intermediário da regulação, e a gente vai pensar na ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, e na ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes. Esses dois aí estão voltados para a regulação. Aí você vai fazer bloco 9, que vai ter 340 vagas. Então, por que eu acho que é interessante trazer esse panorama? Primeiro, para vocês entenderem que todo bloco tem muita vaga. Lembrando que dentro desses blocos nós temos vários cargos e você vai poder concorrer para vários deles. É você identificar qual que é o bloco que mais se aproxima ao seu perfil, aqueles cargos que você atinge os requisitos mínimos, pode escolher vários cargos dentro do mesmo bloco e você vai escolher a ordem de prioridade para poder concorrer fazendo apenas uma prova. A mesma prova vai te dar acesso a várias possibilidades dentro de um mesmo bloco, pessoal. Percebam que é exatamente a ideia do vestibular que eu tinha falado inicialmente, né? Lá no vestibular, quando se faz o Enem, depois tem o SISU. E o SISU, justamente, você vai indicar ali as universidades que você quer, vai colocar a ordem. A própria ministra falou que o CNU foi inspirado no Enem, justamente no SISU, no Sistema Unificado dos Vestibulares, tá? Beleza? Então, como a Thaís falou, ano passado foram 8 blocos, esse ano nós estamos com 9 blocos, sendo 2 ali de ensino médio, né? Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre a prova, como é que é a composição da prova. Gente, existe ali na parte objetiva, vai existir uma prova de conhecimentos gerais, que se aplica a princípio a todos os blocos, né? No ano passado, o bloco 8 teve uma parte geral um pouquinho diferente, que era o de ensino médio. Aqui a gente não tem edital ainda, então não tem como ter certeza. Se for fazer um paralelo com o ano passado, a parte geral do ensino médio, que não exige ensino superior, né? Que seria ensino médio, não teria a mesma parte de conhecimentos gerais. Mas, em geral, né, vamos botar assim, dos blocos, pelo menos de ensino superior, vai ter ali conhecimentos gerais com disciplinas que não são disciplinas tradicionalmente cobradas nos concursos públicos, né? Não tem ali, por exemplo, não tivemos português, constitucional, administrativo, raciocínio lógico, aquelas disciplinas comuns de cair em parte geral de qualquer concurso. CNU não foi assim, né? Foi, de novo, numa pegada de Enem, conteúdos transversais, né? Muito mais preocupados com valores dos indivíduos que vão ser selecionados, né? E com a capacidade de compreensão de texto, com contextualização, a parte geral muito mais com essa pegada e menos com a coisa conteudista, de saber o detalhe ali do direito constitucional, da legislação, da jurisprudência. A pegada não é essa. Ah, professor, mas agora é banca FGV. Gente, muito mais forte do que a escolha de uma banca, o CNU muito mais forte do que escolher uma banca, é a ideia da prova. A prova é uma prova nacional, o paralelo é com o Enem, tá? Essa prova, ela é inspirada num guia que o governo já disponibilizou, que é um guia de melhores práticas de concurso público, tá? E nesse guia, o que se fala é justamente isso, que na parte de conhecimentos gerais não é para ir profundamente no conteúdo X, no conteúdo Y. Não é isso que tem que ser feito. É para fazer o quê? Pegar transversalidade, conversas entre disciplinas, entre conhecimentos, focar nas habilidades e competências daquele indivíduo e muito menos na decoreba da legislação aqui ou da outra legislação ali, tá? Então, a tendência é que venha, assim como veio no CNU 1, com aquelas disciplinas como desafios do Estado do Direito, diversidade e inclusão, ética,
administração pública, né, políticas públicas, noções ali de administração financeira orçamentária, né? Pode ser que venha português, não veio no CNU de 2024, não veio português, né? Acho que pode até vir nesse próximo CNU, mas não temos certeza, isso não foi informado ainda, né? O que a gente imagina é que venha algo parecido com o CNU de 2024 em conhecimentos gerais. E como é que funciona a parte de conhecimentos específicos? Isso aqui é importante ter muita atenção, galera. A parte de conhecimento específico, lembra, são 9 blocos, e dentro de cada bloco vai ter a sua prova específica. Essa prova específica é dividida, pelo menos foi dividido no CNU 2024, e aqui deve ser igual, em 5 eixos temáticos. Entenda eixo temático como se fosse uma disciplina específica. Então é como se fossem 5 disciplinas específicas que vão ser cobradas dentro de cada bloco. Só que por ser eixo temático, não precisa ser uma única disciplina dentro daquele eixo, né? Então, a ideia, de novo, a ideia aqui é transversalidade, né? Então, não precisa ter um eixo temático para economia, mas pode ter um eixo temático que vai ter alguns tópicos de economia, com alguns tópicos de administração, com alguns tópicos de contabilidade, por exemplo, tá? Então, entenda eixo temático como se fosse uma disciplina daquele bloco temático, e vão ser 5. Ah, mas vamos supor que tenham lá um cargo, sei lá, um cargo de psicologia e um cargo de serviço social dentro do mesmo bloco, por exemplo. E para psicologia, o eixo temático 1 é muito mais interessante do que o eixo temático 2. Já para serviço social, o contrário. O eixo temático 2 é mais interessante do que o eixo temático 1. O que o edital vai fazer? Vai atribuir peso. Para quem quiser aquele cargo ali de psicologia, por exemplo, o eixo temático que é mais interessante para psicologia, sei lá, é o eixo temático 1, então vou botar um peso maior na pontuação daquele eixo temático. Já serviço social, o que é mais interessante? Ah, é o outro eixo temático ali? Então vou botar um peso maior para aquele eixo temático. Então veja, dentro de um mesmo bloco, é a mesma prova, são os mesmos eixos temáticos, ou seja, as mesmas disciplinas específicas daquele bloco. O que vai diferenciar é o próprio edital vai trazer uma pontuação diferente, um peso diferente para cada eixo temático. E aí, você, aluno que fez prova para aquele bloco temático, tá? E colocou lá como primeira opção o cargo tal, segunda opção o cargo tal, você vai ter notas diferentes para cada cargo, porque os pesos são diferentes para cada eixo temático. E não tem problema. Assim como no SISU também é exatamente assim. Eu sempre faço o paralelo com o vestibular, eu falo com vocês, alunos, falo no grupo dos professores, tá aí, já viu várias mensagens minhas lá, né? Eu tô sempre batendo nisso, porque eu já vi isso acontecer. Eu vi nascer o Enem, eu vi nascer o SISU, e aqui é a mesma coisa, tá nascendo o CNU, né? Só a 2ª edição. A ideia é a mesma, no SISU é igualzinho. A UFRJ coloca lá um determinado peso para a disciplina para biologia e para matemática um outro peso. Aí chega uma outra universidade e coloca pesos diferentes. Aqui é a mesma ideia, gente. Vai ter um cargo X lá atribuindo pesos para os eixos temáticos de uma forma e um outro cargo no mesmo bloco que você vai poder concorrer aos 2 cargos, aos 3 cargos, aos 4 cargos, e você vai ter pontuações diferentes e vai, obviamente, fazer parte dos rankings de cada um desses cargos, tá? Beleza isso? Então, ficou claro, né? Você vai aplicar para um bloco temático. Dentro desse bloco temático tem vários cargos que você vai poder concorrer. Vai ter uma prova de conhecimentos gerais com essas disciplinas mais gerais, diversidade e inclusão, desafios do Estado de Direito, administração pública, ética e por aí vai. Vai ter a prova específica, que são os eixos temáticos, 5 eixos temáticos, como se fossem 5 disciplinas específicas, e aí você vai ter a sua pontuação da prova objetiva. E vai ter também a prova discursiva, que aquele guia de melhores práticas de concurso público, né, que foi publicado pelo governo e que vai ser observado na produção do CNU 2, inclusive, aquele guia diz que essa prova discursiva tem que ser mais focada em prática, em estudo de caso, em contextualização, não é para fazer uma questão descontextualizada. Então, podem esperar do CNU 2, do CNU 2025, essa mesma pegada que a gente teve no CNU 2024, tá? E aí, então, prova objetiva, prova discursiva e alguns cargos vão ter também provas de títulos. Só que aqui tem uma novidade, né, Thaís, em relação à prova dissertativa. No CNU 1 foi no mesmo dia. Aqui eles botaram em dias diferentes.
né? E que foi um problema que muita gente reclamou do CNU 2024 e agora no CNU 2025 estão colocando em dias diferentes e eu achei bacana essa ideia, né? Quer complementar um pouquinho, Thaís? Sim, eu achei super bacana, gente, essa questão da discursiva vir em um momento diferente. Por quê? Quando você estiver estudando para a objetiva, você vai focar na objetiva, na construção de base, entender ali, você vai avançar. Você sendo aprovado na objetiva, você passa para a segunda fase. A segunda fase vem aí 2 meses depois, que é a discursiva. Então, acho que isso é muito bom para o governo, quando ele pensa nisso, pensa até em questão de otimização de recurso, né? Porque é muita prova que teve que imprimir, vai imprimir só para aqueles candidatos que passarem para a segunda fase, e isso é muito bom para a gente que é concurseiro, para a gente poder ter aquele tempo também de refinar nossa escrita, de melhorar, de treinar. Então, eu acho que isso também é bem legal da gente pensar. E aí, só antes da gente concluir, de a gente passar esse tópico, eu queria trazer 2 pontos que são importantes. Salim já falou, mas eu gostaria de reforçar. Eu acho que a gente tem que entender a essência do CNU, tá? Aqui a gente não está falando de um concurso tradicional, de um concurso que a gente está acostumado. A gente está falando de um concurso que vem com uma pegada, quando eu digo, né, para ver a cara do Brasil no serviço público, não sou eu, Thaís, que estou dizendo isso, é o próprio governo federal. Então, o que é que se espera do candidato que vai ser aprovado no CNU? É uma pessoa que saiba atender bem as pessoas, uma pessoa que saiba se comunicar, uma pessoa que tenha valores éticos, uma pessoa que vislumbre na administração pública realmente construir um serviço de excelência para a população. Às vezes pode parecer assim, nossa, Thaís, mas isso aí você está falando é demagogia, isso aí é ideologia, pessoal. É a lógica e a essência do CNU, que é um concurso muito mais político, e aqui eu não estou dizendo político partidário, não, mas enquanto seres críticos, enquanto seres éticos, seres com valores, isso é buscado o tempo todo na prova. É só fazer a avaliação das questões do ano passado e essa tendência tende a se repetir. Então, a gente não tem que ver o CNU com aquele olhar de concurseiro, de decoreba, de pegadinha. Não é essa a essência. Como o Salim muito bem trouxe, não é uma prova muito na lógica conteudista. A gente tem que entender bem a essência do concurso para a gente conseguir, inclusive, acertar as questões lá no dia da prova, tá bom? E aí, tendo dito Por isso que a melhor comparação é o Enem. Quem vivenciou isso há pouco tempo, se você fez vestibular há pouco tempo, você está entendendo exatamente qual é a lógica dessa prova. Quem tem um pouquinho mais de dificuldade de enxergar o que é o CNU e fica batendo naquela mesma tecla, ó, FGV, agora vai ser isso, vai ser difícil pra caramba, não entendeu definitivamente a lógica do CNU sendo replicada, uma replicação daquela ideia do Enem. E não sou eu que estou falando, foi a própria ministra do MGI que falou isso, tá? Aqui é o Enem dos concursos, estamos fazendo um paralelo com o Enem, tá? Beleza, Thaís? Manda ver aí, cronograma. Antes de chegar no cronograma, só quero deixar isso aqui reforçado, gente, porque depois a live fica salva, e aí depois talvez vocês vão ficar um pouco confusos, tá? Aqui eu passei para vocês os 9 blocos temáticos, e eu passei alguns órgãos que estão nesses blocos, tá? Como eu disse, depois a gente vai fazer uma publicação lá no nosso Instagram, trazendo tudo detalhado, todos os órgãos, tudo bem detalhadinho para vocês, tá? Porque tem muito mais órgão, eu não falei de todos para não ficar cansativo aqui, mas só para poder reforçar com vocês que tem mais órgãos, não são só esses, são os 36 órgãos lá, tudo direitinho, e a gente vai trazer isso bem detalhadinho para vocês, tá bom? E aí, tendo dito isso, boa, Thaís, vamos falar do cronograma. Por que é legal falar do cronograma, né? Aqui, como a gente bem disse no início, ano passado o governo federal cumpriu os prazos e esse ano, até então, continua cumprindo os prazos. Então, o próprio MGI já tinha informado, vamos contratar a banca em junho.
O que aconteceu em junho? A banca foi contratada, que é a Fundação Getúlio Vargas, a nossa FGV. E agora nós temos uma outra coisa que está para acontecer, que é um evento muito importante, é a publicação do edital. Então, o edital está previsto para o mês de julho. Agora, com banca definida, com blocos definidos, já organizado, qual cargo vai para cada lugar. Esse edital é iminente. Então, a gente está falando que semana que vem começa julho, esse edital pode sair na semana que vem, pode sair daqui 2 semanas. A previsão do governo federal é edital em julho. E prova objetiva já tem até data. Essa data ela já está, inclusive, definida, ela já foi publicada há algum tempo, divulgada pelo próprio governo federal, 5 de outubro. Então, no dia 5 de outubro, teremos a prova objetiva, lembrando que vamos ter só prova objetiva, 5 de outubro, os candidatos aprovados na primeira fase vão passar para a segunda fase, que é a prova discursiva, prevista para acontecer em 7 de dezembro. Então, você vai ter ali 2 meses de diferença entre uma prova e outra. Depois disso, 7 de dezembro, você teve a sua discursiva, até fevereiro já tem resultado final. Então, é tudo muito rápido e essa lógica do cronograma no ano passado seguiu certinha, esse ano também não deve ter tanta alteração. E as convocações também já com data prevista. Então, você pode fazer a prova em outubro, segunda prova em dezembro, em abril de 2026 você pode estar sendo convocado para assumir seu cargo público em um dos órgãos federais. Então, aqui é muito interessante, porque é um concurso de uma magnitude muito grande, com datas muito reais e possíveis de serem cumpridas, e aí a gente está falando que talvez ali em abril, e a gente espera muito, você esteja assinando ali seu termo de posse, né? Sendo convocado, organizando o exame, para conseguir trabalhar em um dos órgãos que você foi aprovado ou aprovada, tá bom? Maravilha. Aqui uma lista de órgãos, né, confirmados. A Thaís já tinha passado alguns deles, né, já dentro dos blocos. E como a Thaís falou, quando acabar essa live, depois vocês vão procurar nossa rede social, me segue lá no Instagram, a Thaís também, e principalmente a LS Concurso, né, porque a gente vai disponibilizar uma postagem dizendo certinho quais são os cargos dentro de cada bloco, tá bom? Legal. Posso passar direto nisso aí, Thaís? Pode. Sabe uma coisa que é legal só trazer, Salim? É do INSS, né? Porque o INSS é um concurso que é muito esperado, né? Muita gente fala do INSS, vai vir cargo de analista e tal. E, gente, veio o cargo de analista do serviço social, analista da psicologia, físio, fono, TO, veio analista do direito, veio analista contador, veio analista engenheiro. Então, assim, o INSS veio analista de várias especialidades. E é isso que eu falei com vocês, a gente tem que olhar o bloco, identificar aquilo que faz mais sentido e atacar. Então, depois fiquem ligadinhos lá nas redes sociais da LS, minha, do Salim, que a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. Maravilha, isso aí. Então vamos atacar as principais dúvidas, Thaís. Aproveitando agora, galera, vocês que estão assistindo aqui a live, aproveitem para mandar outras dúvidas que eventualmente vocês tenham. Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar e responder depois. Mas provavelmente muita coisa que vocês perguntarem a gente vai saber sim, tá? E a gente já compilou aqui algumas das principais dúvidas que vocês mandaram lá nas nossas redes sociais e nós vamos respondendo aqui aos poucos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, dá para concorrer em mais de um cargo? A gente já falou algumas vezes ao longo dessa live e a resposta é sim. Você pode concorrer a mais de um cargo dentro do mesmo bloco temático. Você não pode concorrer em blocos temáticos diferentes. Ou seja, você não pode concorrer, por exemplo, a um cargo do bloco 1 lá, sei lá, do INSS, e ao mesmo tempo querer concorrer a um bloco 9 de agências reguladoras. Não pode. Dentro de um mesmo bloco, você pode sim concorrer a vários cargos. E aí você vai dizer, minha primeira opção é essa, minha segunda opção é aquela. Então, sim, é possível no mesmo bloco. Beleza?
2, vai ter prova na minha cidade, Thaís? Vamos fazendo assim, cada um vai respondendo uma, ou se quiser jogar para mim, eu jogo e vice-versa. Mas manda ver aí, 2. Olha. Maravilha, pessoal. Muito provavelmente vai ter prova na sua cidade, e se não tiver prova na sua cidade, em alguma cidade próxima de você. Porque a ideia do CNU é justamente democratizar o acesso ao serviço público. Com isso, quer dizer também facilitar você a fazer prova. Então, vai ter prova em todas as capitais? Vai. E além das capitais, em outras cidades polos dentro de um mesmo estado. Então, tem estado que vão ter 4 locais de prova, vão ter estado que vão ter 20 locais de prova. Ao total, são 228 cidades que vão ter local de prova no CNU. E você vai poder escolher o local que fica melhor para você se locomover. Então, isso o governo federal, inclusive, já divulgou. Boa, Thaís. A diretriz que existe é que você tem um local de prova em até 100 quilômetros da casa de cada candidato. Isso é uma diretriz, né? Agora, aí, diante disso, vão colocar aí em 228 cidades. A Fabiola trouxe uma pergunta aqui, vamos aproveitar para responder. Para quem é iniciante, vale a pena fazer? Minha resposta como professor orientador, sim. Se você é iniciante, né, está começando hoje o seu estudo, sem dúvidas, o melhor caminho é fazer o CNU. Tá? Antes de se preparar para uma área específica, que você vai precisar de bastante tempo para formar base primeiro, como já existe essa prova já bem próxima, e por tudo que nós já explicamos nessa live, né, por ser uma prova muito diferente, que não é conteudista, que está basicamente todo mundo nivelado, você não vai precisar formar uma base muito sólida, muito conteúdo para poder decorar. Sim, o iniciante tem chances, e a gente viu isso no CNU 2024. Eu vi muito isso. A gente teve vários alunos que eram iniciantes, ou assim, intermediários, entre iniciante e intermediário, e que conseguiram passar, que hoje são servidores públicos, talvez não na sua primeira, segunda opção, talvez na terceira, quarta, não importa, mas que hoje são servidores públicos, estão lá trabalhando, ganhando seu dinheiro, e que seguem provavelmente estudando, alguns provavelmente estudando, outros até já passaram em outros cargos, e é isso, tá? Então o iniciante, na minha visão, aí eu estou respondendo agora como professor orientador, depois quero ouvir a Thaís também, mas na minha visão, sim, é possível sim, tá? Maravilha, pessoal, eu já tinha falado, né, um pouquinho antes, talvez você não pegou, Fabiola, mas eu acho que é super possível, tá, fazer esse concurso do CNU para quem é iniciante, porque eu entendo que nós não temos experts no CNU ainda, então a gente está quase todo mundo ali no mesmo degrau, então vale super a pena, é um baita de um concurso, de uma oportunidade, então vale a pena sim, mas lógico, tá, acho que isso também é importante trazer. Para quem é iniciante, além de não ter tanto domínio nas matérias, né, vai estar começando ali do zero, normalmente a pessoa ela fica um pouco mais perdida no que fazer. Então, como estudar, como eu vou me organizar, que material, isso aí pode dar uma certa confusão e fazer, inclusive, perder tempo. Por isso, da importância de ter um processo de estudos direcionado, organizado e um planejamento muito claro, porque para quem é iniciante e para quem já é experiente, o tempo tem que estar dedicado na aplicação da técnica de estudo e da metodologia para poder seguir. Não dá para poder ficar ainda pensando como é que eu vou me organizar. Então, tendo um planejamento bem estruturado, bem montado, uma orientação de estudos para poder conduzir, com certeza é super possível, até porque tira dos seus ombros esse peso de pensar no processo de estudos. Você só vai ter apenas que estudar, tá bom? Boa, Thaís, maravilha. Vai ter vaga para nível médio ou precisa superior? Já respondemos também, né? Tem 2 blocos que são para ensino médio, bloco 8 e bloco 9. Bloco 8 com cargos de saúde, né? E o bloco 9 ali com as agências reguladoras, tá? Tem uma pergunta aqui do Cosmos Home Office, vamos ver. O bloco 6 do CNU 2025 acha que virá como parte específica próximo do conteúdo do bloco 6 do CNU 2024? No meu entendimento, não, né? O bloco 6 do 2024 foi o das agências reguladoras, tinha aquele cargo também, o ACE, né, na lista de comércio exterior, enfim,
fato é que os órgãos que estão ofertando seus cargos, né? Vamos supor, o órgão X, o órgão Y, o órgão Z estão no bloco 6. Esses órgãos vão demandar o que eles precisam, né? E vai ter uma conversa que vai ser intermediada, obviamente, pelo MGI, para que se defina o que vai ser cobrado em cada eixo temático. Eixo temático 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, não tem relação nenhuma, na minha visão, e aí é minha resposta, se Thaís quiser dar a opinião dela, mas na minha visão não tem relação nenhuma com o CNU de 2024, o que vai ser cobrado ali em cada eixo temático, porque isso está totalmente relacionado com a necessidade dos cargos que estão sendo ofertados nesse CNU, tá? Então, não, isso é mais um ponto positivo para quem é iniciante, para quem é intermediário, porque tá todo mundo mais ou menos no mesmo barco, tá? Quer complementar, Thaís? Eu acho importante, até porque agora no bloco 6, né, que é o desenvolvimento socioeconômico, a gente vai ter o IBRAM, que é um instituto de museu, a gente vai ter Fundacentro, que já é uma fundação, tem o MGI, tem a Ancine, então, assim, é outra lógica. Então, eu também não acho que seja tão interessante, nesse momento, acreditar que nós vamos ter similaridade, pode até ser uma coisinha ou outra ali se repita, pode ser, mas eu também não acho que seja essa a melhor ideia ou estratégia, porque eu realmente acho que eles vão sempre avaliar com base não apenas no órgão, mas no órgão e no cargo que está sendo ofertado ali dentro daquele bloco. Então, acho que isso também é bem importante pontuar. Dizendo agora. E só para complementar, Thaís. Sim. Desculpa, Thaís. Só para dar uma orientação aí de novo para o Cosmos, cara, falta muito pouco para esse edital ser publicado. Se você quer adivinhar o que vai cair no eixo temático para estudar e tal, não compensa isso. É melhor você usar esse tempo que você tem agora para estudar a parte de conhecimentos gerais. Porque a parte de conhecimentos gerais, sim, faz todo sentido você se basear com o CNU 1. Não faz sentido mudar muito isso. No máximo, de repente, trazer português, pode ser, mas assim, regra geral, vai seguir o que pede a cartilha. E a cartilha pede o quê? Diversidade e inclusão, desafios do Estado do Direito, ética, administração pública, políticas públicas. Então, isso que você já sabe que vai cair, é nisso que você tem que focar nesses dias até o edital sair, porque o edital vai sair agora, daqui a 1 semana, 2 semanas, talvez, 3, não vai passar disso. E aí, quando o edital for publicado, você vai ter clareza sobre o que você precisa estudar nos eixos temáticos, tá? Então, vamos à próxima pergunta. Onde serão lotados os servidores novos? Essa pergunta é muito legal, Salim. Onde serão lotados os novos servidores? Por quê? A princípio, quando começaram a ser divulgadas as informações do CNU, a gente recebeu a seguinte informação do próprio MGI, que a maioria das vagas seriam para Brasília. Isso é fato, nós vamos ter muitas vagas em Brasília, mas não apenas em Brasília. Vamos ter vaga no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, no Pará, no Maranhão, na Bahia, são vários os estados que vão ser contemplados. Inclusive, a depender do cargo, isso aí não sou eu, Thaís, que estou falando, tá? Isso aí é o próprio MGI que já divulgou. Tem escrito lá Brasília e outras capitais. Então, a gente ainda tem possibilidade, ainda que para determinado cargo não tenha vindo uma vaga para aquele estado, nós temos alguns cargos que vão ter vagas para Brasília e outras capitais a partir da necessidade. Então, nós temos vários estados envolvidos, já que são vários órgãos, e a depender do cargo aí nós vamos ter várias localidades, tá bom? Boa, Thaís. Vai ter formação de cadastro de reserva? A gente já respondeu, né? Sim, vai ter também. Próxima. Se eu for nomeado em um cargo que não era a minha primeira opção, perco a chance de ser nomeado na segunda opção? Não, desculpa. De novo, refazendo. Se eu for nomeado em um cargo que não era a minha primeira opção, perco a chance de ser chamado na primeira opção? Digamos, você tinha lá primeira opção, segunda e terceira. Se você for nomeado na sua terceira opção, você perde a chance de ser nomeado na primeira opção? Resposta, não. Você vai continuar com chances de ser chamado ainda na sua primeira opção,
tá? O que acontece é o contrário. O que o CNU de 2024 trouxe no seu edital é, se você for chamado na sua primeira opção, aí, e você entrar, você automaticamente sai das listas das opções de prioridade mais baixa. Isso é óbvio, né? Você passou na tua primeira opção, então você não precisa mais da sua segunda, da sua terceira, tá? Mas o contrário não, fiquem tranquilos. Ah, fui chamado para a minha terceira opção. Pode ir tranquilo que se depois você for chamado para a segunda ou para a primeira, você vai poder assumir sem problema nenhum, ok? Maravilha. 7, posso mudar a ordem de preferência? Manda ver, Thaís. Preferência dos cargos depois da prova? Gente, via de regra, não, tá? Pelo menos não existiu essa opção lá no CNU 2024. Então, você, quando fizer sua inscrição, vai poder escolher. Eu quero esse bloco, quero concorrer para esses cargos e são essas prioridades. Depois que passou a prova, no ano passado, a pessoa ela não pôde mudar a prioridade. Então, a gente acredita que também não vai poder. Lógico que isso vai estar previsto em edital, então se vier algo diferente, quando a gente for trazer a análise do edital aqui, a gente vai falar. Mas via de regra, entendam que não pode, tomando como base CNU 2024, tá? E aí tem uma pergunta que é legal, que é, o CNU vai substituir todos os concursos públicos? A gente já falou um pouco sobre isso aqui. Não é essa a ideia. O CNU, a gente entende que veio para ficar mesmo, mas o CNU é voltado para o poder executivo, tá? Então, o executivo federal, então a gente pode, os concursos do judiciário não vai impactar, do legislativo, então eu acho que é importante entender qual que é a lógica do CNU, que é um concurso muito bacana, muito democrático mesmo, mas ele é restrito ali ao Executivo Federal, tá bom? Só contar uma historinha sobre isso, aí. Diga. Só contar uma historinha, que eu, de novo, naquela linha de ter visto o Enem ser criado, né? Quando o Enem foi criado, existia uma resistência muito grande das universidades, né, os reitores e tal, que não queriam aderir. Não, quero fazer o meu vestibular próprio, porque o meu vestibular é top, que eu seleciono super bem e tal. E o governo tinha um interesse muito grande de fazer essas universidades participarem desse sistema unificado, né? E aí o governo começou a ampliar o orçamento, dar um orçamento maior para algumas universidades, dentro daquela linha de, poxa, vamos fazer parte aqui, senta para negociar e tal, porque existia um interesse muito, muito forte de fazer parte, de ter o máximo de adesão possível, de democratizar, né, o acesso às universidades. E aqui não é diferente. Então, assim, eu consigo visualizar, sim, uma tentativa do governo de pedir que o máximo de ministérios, o máximo de órgãos do Poder Executivo Federal façam adesão ao concurso. Mas, com certeza, não vai se resumir em CNU, tá? Vai ter sempre ali um ou outro órgão que não vai querer fazer parte, não vai querer negociar de nenhuma forma essa autonomia. E, claro, como a Thaís falou, além do Poder Executivo Federal, você tem o Judiciário, você tem o Legislativo, enfim, você vai ter sempre provas fora do Poder Executivo Federal, ou seja, fora do CNU, tá? 9. Como será a prova? A tendência é uma prova conteudista no padrão FGV? Isso aqui a gente já respondeu demais ao longo dessa live, né, Thaís? Nem adianta a gente falar muito aqui, senão a gente vai ser repetitivo, né? Mas acho que já ficou claro, né? Maravilha, maravilha. Beleza? Pessoal. Já ficou claro isso, né? Não é uma prova conteudista. Então, vamos embora. Vamos passar. Pode passar, Thaís. Bora, pessoal. Beleza. E a própria Thaís já tinha falado um pouquinho antes, né, Thaís? Da importância de você ter um planejamento, né? E essa figurinha é uma figurinha que eu costumo colocar quando eu faço essa apresentação, no sentido de, bom, você tem lá um navio no meio de um oceano e você precisa chegar numa ilha. Existem várias rotas possíveis para esse navio sair de onde está e chegar nessa ilha, né?
Só que existem rotas boas e rotas ruins, né? Rotas que são simplesmente você chegar ali numa linha e chegar rapidamente a esse destino, e outras que você vai e volta, pega um caminho errado e tal. Então, ter um plano de navegação bem definido ali é fundamental. E com o seu estudo também não vai ser diferente, tá? Se você ficar com um plano meio capenga, dizendo ali, de tal hora até tal hora, estude desafios do Estado do Direito. Tá, mas o quê? Qual material que você vai utilizar? São quais questões que você tem que fazer? O que você vai revisar? Ou seja, um planejamento que realmente é um planejamento eficiente é aquele que responde aos 4 KPIs do planejamento. O que fazer, quando fazer, como fazer e por qual material eu vou executar isso. Tem que responder esses 4 KPIs. Senão, vai ser um mero planejamento que, no fundo, não necessariamente vai te levar ao destino, e se te levar, talvez demore mais do que o que você precisa, tá? Então, importante ter um planejamento. Tá, professor, mas como é que eu monto o meu cronograma aqui? Bom, primeiro, é importante você estudar em ciclos, né? De nada adianta você querer esgotar uma disciplina por completa, aí depois que você esgotou, você vai para outra, aí depois você vai para outra. Não. Você precisa, em todas as semanas, girar o seu conteúdo, estudar em ciclos. Então, é um tiro curto numa matéria, depois outra matéria, até girar o seu ciclo e volta para aquela, e assim vai. Foi assim que eu passei, foi assim que a Thaís passou, é assim que os nossos alunos passam, o estudo precisa ser em ciclos. Além disso, o estudo tem que ser em camadas, né? Você tem um primeiro contato ali com o conteúdo teórico, aí depois você faz questões, e aí você consegue aprofundar, vendo as resoluções, depois você faz revisões, então você vai tendo vários e vários contatos com o mesmo tópico, e a cada camada que você vai aprofundando, você vai ficando mais próximo do seu ponto de aprovação. Então, teu planejamento, teu cronograma precisa levar em consideração isso também. E, obviamente, distribuir ali as matérias ao longo do tempo que você tem até a prova, né? Escolher o material, a escolha do material é muito importante. Veja, tá tendo Super Mundial de Clubes, eu sou flamenguista, né? Vi aquela vitória sensacional do Flamengo em cima do Chelsea, né? Não sei se tem mais alguém aí que gosta, bem que agora que o CNU está esquentando, não dá para perder muito tempo, não. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso Super Mundial. É muito mais provável ganhar um Super Mundial, ganhar um campeonato com uma seleção, né? Você selecionando ali os melhores jogadores. E aqui não é diferente, gente. Você precisa ter acesso aos melhores materiais. Você precisa pegar o melhor material ali para cada disciplina, estudar com os materiais certos, com mais qualidade, montar a sua seleção para você ter condições de competir no seu nível máximo, tá? Além disso, é importante ter o seu material de revisão, ou seja, você precisa fazer as suas marcações, as suas anotações, né? Ajeitar o seu material teórico para permitir revisões eficientes e, claro, ter acesso a uma plataforma de questões, para você fazer muitas questões, porque ao final de tudo isso daqui que eu estou falando, galera, o que conta mesmo, né? Aquele pessoal que se prepara para corrida, para maratona, muito mais do que saber como pisar, como levantar o pé, como é que você vai se deslocar, muito mais importante do que tudo isso é correr, porque no dia você vai correr. Então aqui não é diferente, você vai precisar fazer muitas e muitas questões, porque no dia você vai precisar resolver muitas questões, tá? Então o teu cronograma precisa levar em consideração todas essas variáveis e não é fácil você jogar isso tudo numa equação, por isso que existe, por exemplo, a LS Concursos para poder organizar essa história toda, né? E falar um pouquinho sobre o nosso planejamento, tentar passar bem rapidinho, Thaís, se quiser complementar também, mas a ideia aqui, essa parte final, é só mostrar rapidamente para não tomar o tempo de vocês, mas vocês vão ter lá a sua meta semanal, né? Dizendo exatamente o que você tem que fazer. Primeiro, uma ordenação das disciplinas para compor aquele ciclo que eu expliquei agora há pouco. Depois, já entrando ali numa tarefa, né? O que a tarefa diz para eu executar? Diz exatamente o que você tem que fazer, galera. Vai dizer o material que você vai utilizar, de que página até que página você vai estudar, já com dicas sobre aquilo que você está estudando. Quando for para fazer questões, vai dizer quais questões você vai fazer. Quando for para revisar, o que você vai revisar, como que você vai revisar, é tudo mastigado para você utilizar todo o seu tempo disponível estudando, executando as suas metas semanais.
tá? Então, isso é muito importante no nosso serviço, né? Um dos grandes pilares do nosso serviço é justamente organizar o seu estudo e dessa forma. Não é aquela coisa de, estuda aí o assunto tal, de tal hora até tal hora. Não, é mais do que isso. É dizer exatamente o que você tem que fazer, quais páginas você vai estudar, quais questões você vai fazer, se for para revisar, o que você vai revisar. É tudo mastigado e já com dicas sobre aquilo que você está estudando, né? Talvez tenha ficado um pouco pequeno, mas aqui a gente traz dicas, né? Por exemplo, conseguindo ouvir? Travei ou vocês estão conseguindo ouvir? Acho que estão, né? Então, já traz dicas também sobre aquilo que você está estudando. Oi, perdão, tá conseguindo ouvir ou eu travei, Thaís? Não, tá tranquilo agora, tá dando para ouvir. Voltou? Então, dica já bisurado, aquele resuminho, sabe? Aquele ponto ali para você não perder tempo, já ter o filé daquilo que você tem que estudar naquela tarefa, tá? Além disso, uma ferramenta muito importante dos nossos planejamentos, que é o mapa de relevância, indicando exatamente a relevância com base na incidência no CNU anterior e também em outras bancas que eventualmente tenham cobrado aqueles tópicos que o CNU trouxe, né? E também o peso atribuído pelo edital a cada disciplina. Lembra que nós explicamos isso nessa live? Cada eixo temático vai ter um peso atribuído para aquele cargo. Então, tudo isso a gente utiliza para poder calcular a relevância de cada tópico, tá? Além disso, um outro pilar muito importante é o da análise de desempenho. Então, a gente precisa avaliar como é que está o seu desempenho, né? A cada semana, a cada 4 metas semanais, a gente já tem um volume de dados que você inseriu no sistema que permite produzir um relatório. Aí a gente faz um relatório minucioso, abordando todos os aspectos do seu estudo. Como é que está o seu ritmo, sua velocidade, seu desempenho, né? Os seus acertos em cada assunto de cada disciplina, já comparando com os demais alunos que querem o mesmo bloco temático. Aí a gente vai extrair uma inteligência desses dados para propor os reforços. A gente vai dizer lá, olha, fulano, eu preciso que você reforce esse ponto aqui, aqui tem margem para você melhorar, refaz essas questões. Então a gente traz ali na sua análise de desempenho, além dos gráficos, do relatório, de como é que está o seu desempenho, a gente diz exatamente o que você tem que reforçar. E claro, utilizando o nosso BI, utilizando os nossos dados, lembrando que a LS é uma empresa que já existe há 17 anos, ou seja, que a gente acumulou muitas aprovações, tem muitos dados, nosso sistema é muito robusto nesse sentido, com muitos dados para extrair inteligência disso e propor exatamente o que você precisa reforçar, tá? E, claro, o acompanhamento individualizado com um professor orientador, pode ser comigo, pode ser com a Thaís, ou pode ser com qualquer um dos nossos professores orientadores. A LS tem um time muito forte de especialistas, você pode escolher lá com quem você quer a sua orientação e você vai ter um trabalho de perto com o teu professor orientador, com acesso, por exemplo, ao nosso WhatsApp, e a gente vai acompanhando e orientando por lá também, tá? E os números mostram isso claramente, né, Thaís? Quer fazer essa parte final aqui, falar um pouquinho também? Sim, acho que só dizer, pessoal, quando a gente traz, né, todo o contexto do CNU, quando a gente diz para vocês que para quem está começando agora é possível tendo clareza de onde a gente está e para onde é que a gente quer chegar. E para onde que a gente quer chegar? A gente quer chegar na aprovação. Mas para chegar na aprovação, a gente tem que fazer o quê? É aí que a gente entra. Então, a LS entra para te conduzir pela mão mesmo e te mostrar o que você vai estudar, quando você vai estudar, quando você vai fazer questão, que tipo de questão, quais são as questões, quando você vai fazer revisão, que tipo de revisão, onde você não está bem e o que você tem que fazer para melhorar. Então, é um acompanhamento que, além de ser de perto, é personalizado e dá resultado. Tanto que estão aí os números do CNU, mas além desses números, nós temos mais de 12 mil alunos aprovados, alunos que já são servidores públicos, alunos que, com
confiaram na metodologia LS, que fizeram a sua parte, que aceitaram a condução do professor orientador. Olha, faz assim, corrige aqui, não vamos para essa rota, vamos trabalhar assim, e a partir disso nós tivemos muitos resultados e colhemos muitos frutos de resultados positivos da orientação de estudos. Então, quem sabe em breve não é você que está com essa carinha aí, né, dentro de uma outra apresentação nossa. E se você quiser saber mais do processo de estudos, como é que funciona, como é que realmente a LS pode fazer diferença na sua preparação, o que é que a gente tem de diferente que pode potencializar o seu desempenho, que pode fazer você ser aprovado ou aprovada no CNU, entre em contato com a gente, tá? E o QR Code você pode escanear. Aqui embaixo também, quando essa live ficar salva, vai ter o link para você poder agendar a sua entrevista. É uma entrevista totalmente gratuita. Para quê? Para você conhecer mais o serviço da LS, para a gente poder explicar com mais detalhes como é que funciona a orientação de estudos e, principalmente, para a gente poder entender o seu perfil, o seu nível e mostrar como é que a gente pode te conduzir até a aprovação do CNU. Então, é só entrar em contato, agende a entrevista gratuita. Se quiser me escolher, vai ser um prazer. Se quiser escolher o Salim, também será um prazer para ele e para qualquer um dos nossos professores, porque só tem professor alto nível aqui para poder auxiliar você aí na aprovação do CNU, tá bom? Maravilha, Thaís. Então, estamos chegando ao final aqui da nossa live e dizer que foi um prazer compartilhar com vocês um pouquinho desse tempo. E, mais uma vez, quem quiser, só entrar em contato, que vai ser um grande prazer poder construir o seu projeto, a sua aprovação. Thaís, quer fazer um desfechozinho aí também? Pessoal, é só agradecer, né, pela audiência, pela disponibilidade. Eu espero muito que vocês tenham conseguido entender melhor qual que é a essência do CNU. Assim que sair o edital, né, vamos voltar, a LS vai trazer a análise do edital para vocês, mas não fique esperando o edital não, porque a preparação, ela já começou. Então, a gente já tem preparação pré-edital, vamos ter preparação pós-edital também, e vai ser um prazer caminhar ao lado de vocês. Então, muito obrigada pela audiência. Salim, um prazer estar contigo aqui mais uma vez, viu? Prazer é todo meu, Thaís. Tamo junto sempre, tá bom? Valeu, galera. Um abraço, boa noite aí.